Opa! E aí? Mano, quem diria que esse dia chegaria? Na verdade, quando eu comecei a fazer o roteiro desse vídeo, Boku no Hero faltava apenas 2 episódios pro anime acabar. E que jornada complicada. Um anime com altos e baixos, e há um tempo atrás ele era um dos meus shonens favoritos, mas quando eu comecei a ver, eu estava lá no meu ensino médio. E quanto mais eu acompanhava, mais eu perdi o gosto pela obra. E a cada nova temporada me perguntava se Boku no Hero se perdeu, ou se fui eu que fiquei mais velho, mais enjoado com as coisas. E o motivo disso foi ao longo de suas temporadas, no mínimo, questionáveis, com o decaimento de sua animação, que era ocasionada por causa dos filmes que eram lançados no mesmo ano, do quais eu vi 2, e são bem qualquer coisa pra mim. E pra mim essa troca não valeu a pena. Mas vendo esse final de temporada, uma coisa que nunca se perdeu, mesmo após as temporadas questionáveis, foi a emoção que Boku no Hero sempre gerou. Todas as temporadas tem pelo menos um momento que você fica tipo, caralho, isso aqui é cinema, cara. Pelo amor de Deus. Mas eu te pergunto, meu telespectador, será que Boku no Hero ele só se sustenta pelos seus grandes momentos? Ou se esses momentos só são uma nostalgia velada de uma época do qual Boku no Hero estava no auge com suas primeiras temporadas? Ou se são carregadas pela sua trilha sonora? Ou se o anime por completo era bom mesmo? E como uma série que era dita como uma das sucessores da Big Three da Jump foi se decaindo ao longo do tempo, se tornando um anime mediano com diversas controvérsias. E pra deixar bem claro, eu não citarei muito mangá, até porque eu só vi o anime. Por enquanto, crianças, controlem as suas individualidades. Não vou conseguir, não. Mas por enquanto, controlem suas individualidades. Sentem na cadeira, pois eu sou o Malaman e eu espero que gostem do vídeo. Boku no Hero, criado e ilustrado por Kohei Horikoshi, não se tem muito sobre o início de sua vida, mas podemos abordar uma das suas principais inspirações, que foram clássicos como One Piece, Dragon Ball, Naruto, Bleach, e também, como é bastante visível, a DC e a Marvel em geral. E como o sonho de todo mangaka shonen, o sonho dele é chegar na semanal da Jump. O nome, na verdade, é Weekly Shonen Jump, que é uma revista semanal publicada pela editora Shueisha. Essa revista tem diversos anúncios de lançamento de mangá, anime e outras coisas do mundo geek japonês. Mas o principal dessa revista é onde os autores publicam os capítulos semanais de suas obras, e a Jump é simplesmente a maior revista de todo o Japão. Então obras como One Piece, Naruto, Dragon Ball, tudo de lá, tudo vem de lá. Shonen grande veio da Jump. Pronto, é isso que você tem que ter na cabeça. Mas pra começar, você tem que começar de baixo. Com seus 22 anos, o Horikoshi tentou entrar na Akamaru Jump. E não é referência ao cachorro do Kiba. É uma revista sazonal que tem o objetivo de apresentar histórias de artistas amadores ou algumas one-shots de artistas já profissionais na área, puramente pra teste mesmo, pra ver se engaja o público japonês a gostar da obra, e caso ela consiga um bom público, provavelmente ela vai pra Jump semanal, que é a revista principal entre os japoneses. Kohei ele passou muito tempo estudando a Jump, como ela funcionava, o que em teoria dá certo e o que dá errado, até que finalmente ele resolveu publicar a sua primeira história, Tenko. E sim, tem o mesmo nome do Shigaraki, que aliás, além do nome, ele tinha o mesmo poder que o Shigaraki de tocar e a coisa se desfazer, só que morreu aí. É uma história que acabou não fazendo muito sucesso na Jump, mas ele continuou publicando durante 2 anos. E ele publicava outras obras que, se você for pegar pra ver, todas elas tinham uma pequena coisa que foi implementada em Boku no Hero depois, como a história My Hero, que tinha o protagonista Midoriya Jack, e tinha sua primeira história que conseguiu entrar na Jump, chamada Omugadakoki ou Magadoki do Butsuen. Ainda bem que eu não falo japonês. E essa coisa de personagens antropomorfizados e utilizando de poderes diferentes, dá pra ver que ele já queria testar desde essa obra, mas todas as obras que ele publicou nunca chegaram a ser um grande sucesso, sendo cancelada antes de completar pelo menos 10 capítulos. Outras que nem conseguiram chegar na Jump principal. Mas depois de várias tentativas fracassadas, e com sua dedicação e conhecimento, ele pegou aquele pilotinho esquecido lá de 2008, após algumas mudanças e adaptações, tanto pelos editores quanto pelo Kohei, se transformou numa das principais histórias da Jump. Era só questão de tempo dele ganhar um anime. Até que então, chegou 3 de abril de 2016, o mundo finalmente conhecia o anime de Boku no Hero.
sucessor da Big Three. Era como estava sendo chamado o anime feito pelo estúdio Bones, os mesmos que produziram obras como Fullmetal Alchemist, Soul Eater e o melhor anime de todos os tempos, Mob Psycho. Um dia, quem sabe, eu faço um vídeo sobre você, meu anjinho. Ai, Mob Psycho. Ai, Mob. E aproveitando o gancho, comentem aqui embaixo animes que vocês gostariam que eu fizesse vídeo aqui. E se você tá gostando do vídeo, dá um like no canal, se inscreva. E isso ajuda bastante a continuar o trabalho sendo feito aqui. Muito obrigado se você já deu like e se inscreveu. E vamos continuar. A primeira temporada foi lançada com 12 episódios e, nossa, como era gostosinho de assistir os episódios de Boku no Hero. Apesar que se você prestar atenção, era a estrutura do shonen escarrada e cuspida para o telespectador, mas eu acredito que duas coisas foram cruciais para o sucesso de Boku no Hero. E a primeira foi justamente a época de sua estreia. Em 2016, animes ainda estavam começando a sair da bolha. Grandes nomes como One Piece ainda tinham um público um pouco nichado, Em comparação ao estouro mundial que é hoje em dia. e nesse ano a gente teve animes duvidosos como Dragon Ball Super, que apesar de estar na temporada do Goku Black, que é uma das temporadas mais hypadas, Dragon Ball Super ainda estava com uma fama bem divisível com suas temporadas muito bem animadas, e ter adaptado dois filmes que um eu até gosto e o outro é das piores coisas que fizeram em Dragon Ball. Apesar de ter alguns grandes nomes como Haikyuu e sua terceira temporada, Mob Psycho com a sua primeira, tínhamos também Shokugeki no Soma, se é que isso é relevante. Também tínhamos Re:Zero com sua primeira temporada, que apesar de ser bons animes, ainda era para um público mais convicto de assistir anime. E só aqueles que acessassem sites como Animes Brasil e entre outros. Zero que consumiam um anime de verdade. Mas uma coisa que Boku no Hero fez, ele foi justamente no tema que estava mais em alta nessa época. E você sabe qual é? E eu quero que você me fala, telespectador. Qual tema estava em alta em 2016? Hein? Eu não ouvi direito. Você não sabe? É os super-heróis, porra, é claro! E com o crescimento absoluto do MCU, tornando o tema de super-heróis em alta, Boku no Hero só aproveitou a carruagem. Como o Correio ele tinha fortes inspirações no tema de super-herói, foi basicamente o mundo perfeito para Boku no Hero. Sua concorrência era fraca e com um tema que estava mais em alta, mas que ele tem os seus traços e uma estrutura bem anime mesmo, acabava sendo uma obra muito mais fácil de se familiarizar, devido à influência dos super-heróis. Porra, o All Might é basicamente do Superman, com os seus golpes e a caracterização escrachada dos Estados Unidos, e essa coisa de cada um ter o seu próprio poder, sendo soltar explosão ou levantar uma colher, ou seu poder que define muito a sua aparência, é uma fórmula que lembra muito os X-Men e os seus mutantes. E como na sua temporada de estreia não tinha nenhum concorrente à altura, Boku no Hero já chegou com os dois pés na porta, e estreando logo de cara o que muitos consideram a melhor época de Boku no Hero, ou como muitos falam, o seu auge. O auge de Boku no Hero. Muitos dizem que o seu auge vai até as suas primeiras temporadas. E sendo bastante sincero, foi mesmo. Ou pelo menos as que eu lembro com mais carinho. As primeiras temporadas são muito gostosas de assistir. Os dois primeiros episódios, eles são do caralho. Mas o ponto que eu mais gosto das primeiras temporadas foi uma coisa que se perdeu com o tempo, é o fato das individualidades terem consequências de se utilizar. Calma que eu vou explicar. No começo, cada um, além de ter sua própria individualidade, tinha uma pequena ou grave consequência de se utilizá-la. E essa dinâmica deixava os episódios muito emocionantes. Seja o Todoroki usando seu lado de gelo e ir congelando o próprio corpo, ou a Uraraka ficando enjoada. Apesar de não ser um conceito novo, mas essa dinâmica, junto com as competições escolares que tem, tornava os primeiros arcos muito divertidos. Que, aliás, isso também vem a ser um problema no futuro. Mas Boku no Hero sempre teve ótimos momentos de grandiosidade. E o One for All com o Deku é o ápice disso. Por mais que sim, uma hora ou outra ele ia ter que dominar o poder e não ter mais as consequências de utilizá-lo, mas puta que pariu. Quando ele se arrebentava todo e o quanto ele podia usar era o limite de seu corpo, sendo um número bem limitado de usos, gerava uns momentos incríveis. Quem lembra do primeiro soco que ele deu no robô, ou até mesmo a sua luta contra o Todoroki, era simplesmente cinema. E tipo, não era só esses momentos em que o protagonista brilhava que carregava o anime. A química entre o All Might e o Deku era simplesmente maravilhosa. Por mais que boa parte do mérito disso seja do All Might. Vendo essa passagem de bastão para o Midoriya, suas interações eram muito divertidas, sendo com ele mesmo, ou do Midoriya com a turma em si. Por mais que tinha alguns personagens que sim, eles eram bem apagados, ou até mesmo insuportáveis, não chegava a um ponto
de ser entediante, sabe, de se acompanhar. Você sempre estava sentindo alguma coisa que era relativamente boa. Seja o ódio pelo Bakugou, que era sim insuportável, ou se simpatizando com a Uraraka, o fato dela querer ser herói só porque ela era pobre. Ai, ai. Eu te entendo, Uraraka. Todas as outras interações dos outros heróis, até mesmo dos vilões, como o Shigaraki e a sua trupe, cresciam junto com os protagonistas por trás do plot, que em certa parte da obra eles até parecem ser meio irrelevantes, mas a gente vê o crescimento ao longo de suas temporadas. Enfim, era uma época muito boa de se assistir. E não podemos deixar de citar a sua belíssima animação nas primeiras temporadas. Boku no Hero já tinha um estilo muito bem definido, misturando um pouco o estilo dos quadrinhos com um padrão que já tem na indústria dos animes, seja pela sua animação, na sua identidade visual, na vestimenta dos heróis, e sem contar outros heróis que lembram tanto a Marvel como a DC, sempre foi uma característica muito forte de Boku no Hero. Acredito que parte da sua fama que vem no ocidente é justamente por isso. Não que isso seja um demérito, podemos ver facilmente vários poderes e imaginar quais heróis eles estão homenageando, e isso tudo carregado através de cenas cheias de emoção, todas elas carregadas por sua trilha sonora maravilhosa. Aliás, agora isso é um tópico também. Não tinha como não se empolgar. E mesmo quando você para pra pensar que todos esses momentos e essa obra por si só, elas estão nos moldes do clichê do gênero shounen, e as batalhas que se tem se resumem em herói aparece, herói apanha, herói levanta em seu momento mais difícil e herói derrota o vilão. Mas sabe, a forma que Boku no Hero fez isso de sua maneira era só muito bom de se assistir. Aí até que então, o primeiro filme ele foi anunciado, a animação começou a piorar, então vem o segundo filme, e apesar do incrível arco contra o Alforone, vem mais um arco de 12 episódios contra uma escola randola que ninguém liga, e de novo, as críticas começaram a aparecer, e então Boku no Hero passou de ser um dos sucessores da Big Three para um dos animes mais qualquer coisa que tinha. Bom, na terceira temporada já havia um comentário sobre a queda de qualidade da animação. E a animação não é tudo, mas quando a gente tem umas qualidades absurdas nas primeiras temporadas e vai se decaindo com o tempo, eu consigo entender a frustração. Apesar de eu mesmo não me incomodar com isso. Pois eu ainda acho que ela se mantém num padrão mediano. Não é igual a algumas outras obras que temos por aí. Ai, ai. O problema principal são os arcos que vêm a seguir, e principalmente os que são focados no colégio. Não estou dizendo que eu queria ver guerras e lutas o tempo inteiro, mas eu queria ver mais do desenvolvimento dos seus personagens e suas relações. E é aí que tá o principal problema das próximas temporadas de Boku no Hero. Além dela focar muito nos três principais, que são o Deku, o Bakugou e o Todoroki, pra mim perdem tempo demais mostrando cada embaixo que cada personagemzinho faz e o porquê dele estar ali, sendo que esses personagens nunca nem vão ser reutilizados depois. Eles não servem nem de muleta para a superação ou desenvolvimento dos personagens principais, e nem vão agregar uma coisa na história a não ser um desafio momentâneo, e graças a isso, muitos personagens bons eles ficam de escanteio. Eles têm no máximo 1 ou 2 momentos de ápice ali, e morre aí. Pra mim, quem sofre muito disso é o Soji, o Kirishima, até mesmo o vilão, o Alforone. A maioria deles são desenvolvidos nos 45 do segundo tempo. O Shoji e o Spinner são os maiores exemplos disso. Você nem lembra que eles existem até começar o arco da guerra. E o tema que eles tinham sendo super interessante, sendo como lidar com o preconceito que sofre. Aliás, é outra coisa muito X-Men. Simplesmente por ter uma aparência diferente por causa de suas individualidades. Isso só acontece com um comentário ou outro em algum episódio jogado ali. Um tema tão delicado de se tratar que afeta o world build inteiro de Boku no Hero. Acontece e resolve ali em 2 ou 3 episódios. Outro exemplo pra mim é o Alforone. Ele é uma decepção total. Ele não faz jus como ele é apresentado. Ele é o contraste do All Might, é a encarnação do mal, e manipulador e com a individualidade mais poderosa de todos, ou a mais gentil, como o próprio anime diz. E sabe, o conceito do Alforone ele é legal, mas ele é simplesmente jogado de escanteio durante a maioria das temporadas. E eu vou ter que falar, a sua primeira aparição é absurda. Seu tema, sua música, eu acho da hora sua aparência sem expressão com esse maquinário na cara. Depois de todo o seu plano bolado, apanha pro Endeavor, apanha pro All Might de armadura, apanha pro Bakugou. Ele simplesmente não demonstra sua superioridade e vilania em momento nenhum. Ele é só um cara malvado, sabe? E nem pro autor deixar o Shigaraki como o vilão principal. Porque a ideia do Shigaraki crescendo junto com seu time, ele aos poucos e criando sua independência e ficando tão grande quanto quem o criou, que vimos todo o desenvolvimento do Shigaraki por tudo que ele passou, suas motivações, seus desejos, suas lutas, ter o desafio final contra o Deku, por mais que o Alforone, o desejo sempre foi se manter no poder e não se passar, pra nos 45 do segundo tempo ele vai chegar no plot final e ele ser o manipulador de tudo. Ah, vai pro caralho! É, mano.
A vida passa, né? Foram 3 dias de gravações diferentes pra poder terminar de gravar esse vídeo. Mas enfim, eu acho que vocês não querem saber disso. Continuando. Mas sabe, após de passar por tudo isso, por um turbilhão de emoções, com temporadas inconsistentes, tendo temporadas de uma qualidade incríveis e outras temporadas de qualidade questionáveis, personagens muito bons que são até debatíveis e outros personagens que sinceramente ninguém liga, mas diante de toda essa inconsistência, uma coisa, Boku no Hero nunca perdeu a qualidade, e da qual pra mim ela é o astro principal e o papel fundamental pro sucesso de Boku no Hero, que é a sua trilha sonora. De longe, a coisa mais memorável em Boku no Hero é a sua trilha sonora. Vale a citação de seu nome, Yuki Hayashiki, compositor principal das trilhas sonoras de Boku no Hero. É o mesmo cara que compôs as trilhas sonoras de Haikyuu, que também são várias pedradas que ele faz. E mais uma vez, uma coisa que eu sempre falo em meus vídeos é como a música tem um incrível poder sobre a gente. E eu acredito que todo mundo sabe qual é a música mais marcante de Boku no Hero. You Say Run é o nome dela. Que música absurda, o hype que tinha nela quando ela saiu era imensurável. You Say Run Goes With Everything era o meme da vez. Você via ela tocando em tudo quanto é lugar, clipes de animes, jogos, filmes e até mesmo memes. Qualquer momento que exigia superação e um baita esforço, pode ter certeza que ela estava presente. Com certeza foi a música que definiu o anime. Você até não podia saber o nome dela, ou até mesmo nem sabia se via de Boku no Hero, mas ela consegue transmitir toda a superação que você precisa ter, que é só precisa se esforçar um pouquinho mais que você vai conseguir. É basicamente 80% dos animes shounen que tem por aí. E você sabe por que dela ser tão grande assim, ao ponto de ser uma baita referência para tanto quanto o anime, quanto obras em geral? O fator principal dessa música fez ela fazer tanto sucesso é que ela é incrivelmente genérica. Sim, é meio decepcionante, né? Mas eu abordarei brevemente o assunto. Aqui na descrição terá o vídeo de referência que fala mais sobre essa música, mas a forma como ela transcreve o sentimento que o herói está passando naquele momento, com seu início sendo mais lenta, à espera da chegada do herói. O herói chega, começa a enfrentar o vilão, o combate é duro e extenso, mas o vilão é mais poderoso, a luta se estende até o cansaço do herói, até que então a dominação do vilão é absoluta, não se tem mais chances de se vencer, toda a esperança foi perdida, até que então ele começa a lembrar por tudo que ele passou e o porquê dele estar lutando, e todos que confiaram e fizeram tudo para ele poder chegar onde ele está, e então no seu pior momento ele consegue tirar a força necessária para o seu último golpe, e então... Caralho, finalmente ele consegue derrotar o vilão. De fato, ele é um herói de verdade, conseguiu superar o seu maior inimigo. E sim, é uma definição, uma estrutura tão genérica, mas dada como feita, eu não consigo falar que isso foi um demérito. É emocionante de fato. Dá vontade de entrar junto com o Midori, com o All Might ali, descer a porrada no Alforone ou quem que estiver na frente. Também não temos só essa música de exemplo. E o momento em que o All Might diz para o Midori que ele consegue sim ser herói. Ou quando o Endeavor fica de pé mais uma vez, levantando seu punho e de fato se tornando o herói número 1. Ou até mesmo o Bakugou derrotando o Alforone na última temporada. São todos momentos completamente enaltecidos pela sua trilha sonora orquestrada. O peso dessa trilha sonora, essa epicidade... Epicidade? Sabe quando você gosta muito de uma cena X e você pesquisa ela no YouTube diversas vezes só pra você poder ficar revendo ela, sentindo aquela mesma emoção de quando você viu pela primeira vez? Todas elas em Boku no Hero são marcadas por sua música. Você mesmo pode fazer o teste. Pega pra ver sem a música, pra ver se passa a mesma sensação. Sabe, o papel dela de intensificar bastante o que a gente precisa sentir naquele momento, por mais que ela deixe bem mastigadinho pro telespectador o que de fato ele deve sentir, porque esse é um dos papéis da música numa obra. Olha, musiquinha triste por uma ceninha triste, olha, musiquinha emocionante por uma cena emocionante, mas como isso não tem uma fórmula exata de se fazer, então como que se faz é o que mais importa. E o Yuki Hayashiki conduz isso com maestria, dando toda a identidade de que Boku no Hero precisava, que é essa epicidade de ser o herói, e independente de quem você seja, você vai conseguir. Não é à toa que tem diversas pessoas que usam ela como motivação, tanto para treinar ou para poder fazer outras coisas que exigem principalmente um esforço físico grande. Porra, vendo esse final de todo mundo ajudando o Dev, é uma carta belíssima de amor aos fãs. Não tem como não se emocionar.
Tá bom, quanto sentimento. Dado a tudo que esse anime nos proporcionou. Cara, apesar de Boku no Hero ter passado por altos e baixos, foram longos 10 anos que se passaram. E mano, eu não vou mentir, velho, eu me emocionei pra caralho. E é bizarro que Boku no Hero não é minha obra favorita. Nem acho que tá no meu top 10. Desculpa quebrar a imersão de vocês, é porque tá muito quente no meu quarto. Vocês davam pra ver pela minha camiseta, né? Mas acompanhar toda a jornada do Midoriya durante essas temporadas, vendo ele finalmente cumprir o que ele disse, que é de fato se tornando o maior herói de todos os tempos, sabe, eu passei diversos sentimentos com esse anime. Desde o colégio, quando eu chegava muito animado pra comentar do episódio que a gente viu no dia, tendo que aturar mais um arco paia do colégio. Eu realmente não gosto da 1A vs 1B. Se animar com os momentos mais hypes da obra, mas sabe, eu percebi agora que eu não comentei sobre o final da obra. Eu fiquei satisfeito, não pelo desfecho em si, que isso já é assunto pra outro vídeo, mas por toda essa jornada que foi uma boa história de se acompanhar. E mano, tomara que tenha ficado óbvio durante o vídeo. E esse vídeo é uma carta de agradecimento por todos os sentimentos que me fez sentir e passar. E tipo, pra treinar até hoje eu escuto as músicas de Boku no Hero. Ó, coisa de nerd, né? Eu queria chegar aqui no final do vídeo e dizer pra você, meu telespectador, continuar se esforçando e blá blá blá, mas eu acho que eu não preciso fazer isso. Para quem acompanhou essa obra do início ao fim, sabe muito bem o que ela quer passar. E desta vez eu só quero lhe agradecer por ter acompanhado meu vídeo até o final, e principalmente a essa obra que me mostrou que não importa do jeito que você é, mas se você continuar tentando, você também pode se tornar um herói da própria história.